Olá, vamos continuar dando sequência à questão agora dos pensamentos automáticos. No outro vídeo eu falei sobre as crenças nucleares ou esquemas e sobre as crenças intermediárias, que são pressupostos ou regras. Então nós temos um núcleo, né, que são essas crenças exatamente centrais, nucleares ou esquemas, e ao redor nós temos crenças intermediárias que são mais fáceis de serem acessadas do que esse núcleo, que são os esquemas, tá legal? E que vem se construindo ao longo da vida do indivíduo. Então, agora, nesse momento, eu quero falar um pouquinho sobre os pensamentos automáticos. Porque se cria uma ideia dentro da TCC que a gente tem que trabalhar com os pensamentos automáticos. Ok, tudo bem. Mas, bom, o nome já diz pensamentos automáticos, não tem como a gente refrear esse fluxo. Eles vêm num fluxo, né? Não tem como você contabilizar, você passa um caderno ali, um dia inteiro com um caderno ali anotando, quantos pensamentos você vai ter por dia. Você não vai fazer outra coisa, você vai ter milhares de pensamentos, que tem pensamentos de segundos, é uma coisa rápida. Ou seja, o pensamento automático, ele é um pensamento que consiste num fluxo que é rápido, num fluxo que tem a ver com agilidade, que tem a ver com percepção, que tem a ver com criatividade, que tem a ver com mecanismo também de proteção, tá? Porque a gente vai atravessar uma rua, a gente olha para os dois lados, né? Isso é automático. A gente de repente está numa rua de mão única, mas a gente acaba, por um pensamento automático de segurança, olhando para os dois lados. Beleza. Atrapalhou a tua vida? Não, não atrapalhou a tua vida. A maioria dos pensamentos automáticos, na verdade, são pensamentos saudáveis. Não há problema em relação a esse tipo de pensamento, né? Você vai lidar com eles, eles vão fazer parte do seu dia a dia e eles vão acontecer sem que você se dê conta. A menos que você tenha realmente esse treinamento, que você seja um terapeuta cognitivo comportamental, ou que você seja uma pessoa que esteja, né, em terapia cognitiva comportamental, aí você vai ter aquela sensibilidade para perceber a vinda do pensamento, para digerir esse pensamento, saber se é um pensamento, que tipo de pensamento é esse, para que caminho esse pensamento está me levando. Mas fora isso, a maior parte dos pensamentos ela é saudável, é um pensamento que é necessário, é um pensamento que deve ser valorizado, certo? Então, a primeira parte é essa, tá legal? Então, na verdade, o pensamento automático, ele está remetendo a gente a uma coisa chamada rapidez de raciocínio. Isso é importante. É um reflexo importante. A gente tem que ter essa rapidez de raciocínio. Quando é que o pensamento automático passa a ser um problema? Quando esse pensamento automático passa a não corresponder à realidade. Aí entra o equívoco, aí entra a falha na interpretação, aí entra a disfuncionalidade. Então, o problema não é o pensamento automático, o problema é o pensamento automático disfuncional, certo? Então, é com esse pensamento automático disfuncional que está bem ali no consciente que a gente vai atuar com técnicas da terapia cognitiva comportamental imediatamente, até a gente poder ir acessando as crenças intermediárias e as crenças nucleares. Então, o caminho é esse: pensamento automático, crenças intermediárias, crenças nucleares, certo? É esse passo a passo que vai se desenvolver. Então, vamos pegar aqui um tipo de pensamento automático disfuncional padrão num quadro de depressão. Por exemplo, a pessoa está num quadro de depressão, então, para que eu vou levantar da cama hoje, se o hoje vai ser exatamente igual a ontem, ou anteontem, se não tem uma possibilidade de mudança na minha vida,
Para que eu vou sair da cama? Eu vou continuar aqui onde eu estou, né? Esse é um pensamento disfuncional. As coisas não vão mudar, não vai acontecer nada na minha vida. A pessoa já coloca para ela um erro de interpretação. Como é que ela sabe que não vai acontecer nada na vida dela se ela não sair da cama? Realmente, se ela continuar na cama, não vai acontecer nada. Então, por que que é necessário que a pessoa saia, que a pessoa vá fazer um exercício, que a pessoa vá fazer uma terapia, que a pessoa vá, se necessário for, dependendo do grau e do tipo de depressão que se apresenta, a um médico, faça uso de uma medicação, busque um psiquiatra para auxiliá-la, né? Mas tudo dentro de um cronograma, digamos assim, de um planejamento, de uma equipe multidisciplinar. Não adianta só tomar o remédio, porque uma hora vai ter que desmamar desse remédio e aí volta tudo de novo. Emerge tudo. A sensação vem porque não foi resolvido. Aquele núcleo não foi trabalhado. Então, esse pensamento disfuncional de que não adianta sair da cama porque nada de bom pode acontecer na minha vida, tem que ser trabalhado. E é nesse tipo de pensamento que a gente vai utilizar as técnicas, tá? Então, eu estou dando um exemplo clássico de um pensamento que é disfuncional e que precisa ser trabalhado. Automático, porém disfuncional, mas é um automático que pode ser monitorado. Então, quando a gente pede um registro de pensamentos disfuncionais para o nosso atendido, para o nosso cliente, para o nosso paciente, nós estamos nos referindo a esse exemplo de pensamento. Não é um pensamento do tipo, caramba, tá calor, eu quero tomar um sorvete. Não. Isso daí não tem nada a ver com o esquema, não tem nada a ver com as crenças intermediárias. Isso é uma coisa normal, que acontece, natural, saudável. Acabou. Pronto. Tá? Quando a gente fala de pensamento disfuncional, a gente não pode esquecer que as pessoas com transtorno psicológico, elas com frequência, elas têm uma tendência a interpretar de forma errônea situações que são neutras. E às vezes até situações que são positivas. Então, dessa forma, ele coloca uma questão tendenciosa. Então, vamos colocar que de repente eu chego perto de alguém que eu já não vejo há um bom tempo e falo, nossa, mas como é que você tá bem, né? Tua forma física, você tá legal, não sei o quê. Vou botar um exemplo interessante, tá? Que aconteceu. Eu liguei para uma pessoa, tô conversando com ela e aconteceu mesmo. Eu liguei para uma pessoa, estava conversando com ela e falei, olha, eu acho que depois dos 40, a nós é permitido falar tudo. A pessoa vira para mim e fala, você tá me chamando de velha? Aí eu, na mesma hora, devolvi. Bom, se eu estiver te chamando de velha, eu estou me chamando de velha, porque você tem 47, eu tenho 45. E eu também não vejo nenhum problema nisso, não. Eu acho que toda a idade tem a sua beleza, a sua delícia de ser, enfim, né? E eu acho que a gente pode aproveitar a vida como ela é, mesmo aos 45 anos. Não vejo nada de errado nisso. Mas o fato é que essa fala dela mostra que tem uma questão dela com relação à idade, porque senão ela não faria esse link. Ou seja,